Olá, Deus te abençoe, graças a Deus. Sejam muito bem-vindos ao programa Mudança de Vida hoje. Muito obrigada por estar aí. Que Deus abençoe você, sua casa, sua família, seu dia, seu domingo, primeiro dia da semana, dia do Senhor. Buscar em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, e todas as coisas serão acrescentadas. Se as primícias são santas, a massa também o é. Se aproxime de Deus e Deus vai se aproximar de você. Busca a Deus de todo o seu coração. Buscar-me-eis e me achareis. Quando me buscardes de todo o coração, e eu vou mudar a sua sorte. Sim, Deus muda a nossa sorte. Ele reverte tudo. Ele não desperdiça nada. Deus não desperdiça nada. Ele usa tudo para a sua glória. Ontem eu falei da história de Davi, e é incrível o que Deus faz. Incrível. Ele teve uma colheita difícil, mas ele foi tão recompensado pelos seus passos de fé. E algo que causou tanta dor, foi uma tragédia. Deus agora transforma a maldição em bênção. Eles que geraram, ele e Betseba, um filho para a morte, geraram um Salomão. Sim! E Salomão foi o governante, o rei, que, assim, foi glorioso o reinado dele. Então, eu costumo dizer que Deus fez algo tão incrível. Ele levantou uma nação gloriosa, porque foi através de Salomão. Então, daquela coisa horrível, o que a gente vai tirar disso? Pois quando ele se humilhou, Deus recompensou com Salomão, que recompensou com uma nação, um tempo, um reinado de glória, o tempo mais glorioso da nação. Então, Deus é poderoso para pegar as nossas cinzas e trocar por coroa. Deus é poderoso para pegar o mal e transformar em bem, que foi o que José falou. Vocês intentaram mal contra mim, mas Deus, vocês planejaram mal. As intenções de vocês, ele falou para os irmãos, eram as piores. Mas Deus transformou em bem. Que é isso que ele faz. Ele transforma o mal em bem. A maldição em bênção. Porque a cólera do homem redundará em teu louvor. E o restante da cólera tu restringirás. Até a tua ira contra os homens redundará em teu louvor. E os sobreviventes da tua ira se refrearão. A rebeldia humana resultará em tua glória, pois tu a usas como arma. E quando o homem cheio de ira se revolta contra o Senhor, a sua vitória ainda é maior e a sua glória aumentará. E com os restos da batalha, o Senhor se vestirá. Que incrível! Que incrível quando eu leio isso aqui! Porque até a cólera do homem redundará em teu louvor.
Deus faz com que tudo glorifique o nome dele. Deus faz com que tudo, meu Deus, que coisa incrível, incrível, realmente coopere. As coisas cooperam para o nosso bem, para que o nome dele seja glorificado. Sabe, às vezes eu vejo situações assim, terríveis, terríveis. E o Senhor vai e entra em ação e aquilo glorifica o nome dele. De repente, está lá um testemunho, Deus reverteu, Deus transformou aquela maldição, aquela tragédia, aquele mal, numa glória que edifica todos nós. E ele não mudou. Ele continua aproveitando tudo. Ele não desperdiça nada. Ele usa a rebeldia para glorificá-lo. A ira para glorificá-lo. Escolhas estúpidas agora podem glorificar o nome do Senhor. Isso é muito forte para mim. Eu tenho visto isso. Eu tenho visto a mão poderosa do Senhor aproveitar tudo. Mudar situações assim, que a gente olha e pensa, meu Deus, como que isso aqui vai glorificar um dia o seu nome? E glorifica. Daqui a pouco aquela pessoa está dando testemunho das escolhas erradas, de onde o Senhor a tirou, e o que ela viveu, e o que Deus fez por ela. E vai edificando todos nós. Porque é incrível. Deus realmente não desperdiça nada. Ele usa os nossos erros para glorificá-lo. Nossas escolhas erradas para glorificá-lo. Nossas dores para glorificá-lo. E pessoas se curvam diante do Senhor. Muitas vezes diante de um testemunho, ouvindo um testemunho, de um coração endurecido, mas que agora se rendeu ao Senhor. Que por escolhas erradas, pagou um preço muito alto, mas Deus pôde restituir, levantar. O que Deus pode fazer. Então, a história de Davi nos mostra isso. Quando a gente vê Betseba na genealogia de Jesus, nós ficamos de queixo caído. Porque tudo começou errado. Tudo errado. E um homem foi assassinado. O filho que eles geraram morreu. E Deus agora pega tudo isso por causa da humildade, do quebrantamento de Davi. Quando ele se quebrantou diante do Senhor, o Senhor restaurou. E ele fez algo bom, de algo que realmente não tinha como tirar nada bom daquilo. Nada. E eles geraram o Salomão, que foi um instrumento das mãos de Deus. O reinado dele foi um reinado de glória. Ninguém nunca superou Salomão até hoje. Jesus deixou claro que o único maior que Salomão é ele. Ele disse, aqui está aquele que é maior que Salomão. Porque todo mundo sabia que ninguém nunca tinha superado Salomão. E foi o que Deus fez.
E ficou a história para nós. Todo o processo de Davi, de restauração de Davi, os passos de fé dele. E o que Deus pôde fazer. Ele pegou algo terrível, algo maldito, e transformou em uma grande bênção. Ele faz. E eu estou acostumada a ver Deus pegar uma pessoa assim que viveu perdida uma vida inteira, levantar e restaurar completamente e nos edificar. Casamentos destruídos. Eu sempre conto para você do casamento dos meus pais, que não tinha como, para falar a verdade, quando Deus falou comigo para trabalhar a restauração do casamento dos meus pais, a gente, sabe, eu vou falar por mim, era difícil querer aquilo. Porque nós fomos criados num contexto de brigas, de traições. Então, como querer? Por um lado, a gente quer, né, ver nossos pais juntos. Mas, por outro lado, aquilo era tão desgastante que só parecia, assim, de forma natural, mais uma tentativa que ia causar dor, sofrimento e frustração. Não, não foi. E eu fiz o que Deus me orientou a fazer. E cada ano que passa, sabe? Eu vejo a glória de Deus, eu vejo o que Deus fez, o que Deus continua fazendo. É um dos testemunhos mais lindos que eu tenho de restauração conjugal. Eu tenho muitos lindos, mas a história dos meus pais é uma história, assim, perfeita, incrível. A união deles, a amizade deles, o amor deles, eles se amam. Ver meus pais envelhecendo juntos, apaixonados. Sabe o que é? Você vê um casal, meu pai já está beirando os 80. Ele faz agora, em 2024, 80. A minha mãe vai fazer 76, 77. E eles são apaixonados. Eles se amam, mas eles são apaixonados. Compreendeu? Então é um amor, uma amizade, uma cumplicidade, e você vê paixão neles. Quando meu pai olha para ela, todas as vezes eu vejo um homem apaixonado, olhando para sua esposa, para sua mulher. Aí você vai me perguntar, como o negócio é Deus, só tem... Se isso não for Deus, meu filho, eu não sei que nome dá para isso, porque só Deus poderia fazer um negócio desse. Somente Deus. Eu penso que, por mais que eu já tenha contado o tamanho da ruína, da destruição, tem tanta história, tem tanta coisa. Né, agressões verbais, físicas, adultérios, brigas, abandono, todo tipo de situação ruim. E ver o que Deus tem feito, pegou essa maldição, né? Porque era um casamento maldito, horrível. E transformar em algo tão assim, pleno, cheio de paz, de alegria, de cumplicidade, de amizade. Eles são cúmplices e amigos.
Eles nunca vi meus pais dialogar, eles nunca foram amigos. E eles se tornaram bons amigos, companheiros. Então eles vivem os dois unidos, em paz, em boa velhice, saudáveis, tiveram algumas questõezinhas de saúde, mas assim, Deus tem cuidado, tem restaurado, especialmente ela. E a forma como ele cuida dela. Então, eu sei que eu já contei essa história. Mas eu percebo o Espírito Santo sempre me levando a falar sobre esse assunto, porque eu sei que dá esperança para as pessoas. Deus muda as pessoas. Deus pega a maldição e transforma em bênção. Ele faz com que a cólera, a ira, a rebeldia, a maldição, a destruição glorifiquem o nome dele. Ele faz com que tudo isso volte de uma maneira que salva, que transforma, porque muitas pessoas hoje têm se curvado diante do Senhor, familiares, por conta da história deles. Gente que tem se edificado. O que Deus fez, por exemplo, é muito comum familiares dizerem: eu nunca realmente acreditei, né? Outro dia minha mãe mandou a mensagem de uma prima, uma sobrinha dela, e ela falou assim: tia Dirce, eu nunca realmente acreditei que o tio Maurílio mudaria. Assim, quando falava, não, Deus pode fazer, eu pensava, não na vida dele, ele não tem conserto. E meu pai é a grande prova de que Deus faz, porque ele é uma pessoa irreconhecível. Irreconhecível. A gente convive com ele, gente que trabalha comigo há muitos anos, que conheceu ele antes e conhece agora, fala assim, isso é um milagre. Então Deus faz coisas que você talvez olhe e pense assim, não é possível. Não, isso aqui acabou. Não tem jeito para isso aqui. Isso não tem conserto. Tem. Deus muda o caráter. Deus muda, Deus troca corações. Deus renova mentes. Deus muda a visão das pessoas. Deus mexe no caráter. E ele muda de tal maneira. Deus muda. Eu tenho visto Deus mudar filhos da mãe chorando dizer, eu já desisti. E Deus fala assim, não desiste não. Luta. Levanta, luta. Do filho está lá, traficando, se drogando, traficando, fazendo coisas horríveis. E hoje, ser um instrumento, obreiro do Senhor, ganhando almas. Pessoas transformadas, são muitas histórias são milagres e milagres que o Senhor operou, transformando situações, pessoas, famílias, casamentos, sabe? Empresas que estavam quebradas. Da pessoa chegar e dizer assim, só tem um jeito, fechar. E eu dizer assim, faz o propósito, luta. Creia, Deus vai mudar isso. E Deus mudou. Quantas pessoas que o Senhor foi lá e pegou, aquela pessoa assim, sabe o pequeno? O pequeno, aquele que ninguém dava nada. E ele levantou. E quando a pessoa abriu o coração,
ele pôde levantar e transformar. E hoje a pessoa está ocupando uma posição de honra. Está sendo um instrumento nas mãos de Deus e também um exemplo do que Deus pode fazer. Levanta. Deus não desperdiça nada. Ele usa tudo para a glória dele. Ele pega aquele que nunca deu certo em nada e transforma numa pessoa bem-sucedida. Um casamento condenado. Num exemplo para outros, para outras pessoas, para outros casais. Famílias destruídas em famílias poderosas, abençoadas. Levanta. Eu não sei o que você está vivendo. Talvez você tenha um problema aí. Você tem alguém que você olha e pensa assim, não tem conserto. E tem. Talvez você errou muito. E você olha para a sua vida e você pensa, não, eu errei muito. Não tem o que fazer disso aqui, não tem mais, eu perdi tudo. E eu posso dizer a você que quantas vezes eu vi gente sem credibilidade, reputação assim lá no chão, com a pior reputação. Deus, quando elas abriram o coração para o Senhor, elas se tornaram referências, porque as pessoas viram o tamanho da mudança, a transformação. Eu tenho visto Deus pegar situações destruídas, malditas, e transformar em bênção. Deus pega a maldição e transforma em bênção. E Ele está falando aqui com você. O José disse, olha, tudo que vocês fizeram, falou para os irmãos, foi horrível. Imaginar que Deus pegou tudo aquilo e transformou em bem, dito por Ele. Então talvez você passou por muitas coisas. E Deus está dizendo, eu vou transformar isso na maior bênção da sua vida. Ei, eu tenho o meu testemunho. E eu posso contar tudo para você aqui. Tudo não, que não vai dar tempo. E é tanta coisa que é difícil contar tudo. Mas, no hospital, eu costumo dizer que o Ministério Mudança de Vida nasceu dentro de um quarto de hospital. Quem diria que aquele acidente que amputou o braço do meu filho resultaria nisso? Naquele momento que eu estava lá, passando por tanta dor, como imaginar que Deus ia pegar uma história, um sofrimento tão grande, uma dor tão profunda, sabe, tantas dificuldades, e transformar numa glória como Ele transformou, que é o Ministério Mudança de Vida, que tem atingido tantas pessoas em tantos lugares, e tantas vidas têm se curvado diante dEle. Ele tem usado, não para, Ele continua usando, porque começou lá, com uma sentença. Meu filho estava com o braço amputado, condenado a viver sem o braço. E os anos passam e eu olho. Um homem feito, casado, com um braço lindo, ungindo pessoas. Lá naquele hospital, quando que eu ia imaginar? Ele corria risco de vida. Quando que eu ia imaginar? Quando eu olho hoje ele pregando, ungindo pessoas, que eu viveria isso, que eu ia ver isso que eu estou vendo.
Lá naquele hospital, quando? Que não tinha como passar. Eu decidi crer, mas eu não podia mensurar o que Deus ainda ia fazer. Agora está aí ele, pregando, levantando as filhas, vivendo uma vida plena, ajudando pessoas, ungindo pessoas e realizando tantos trabalhos. Quantos trabalhos que eu vi ele ali, carregando aquelas cestas enormes e trabalhando na igreja com autonomia, com um braço forte, firme. E eu fico olhando assim, é o meu memorial. Olha o que Deus fez. Olha o que Deus pode fazer de uma dor tão grande. Transformar numa fonte de salvação de tantas almas. Quantos que têm sido curados, quantas mães que já me testemunharam, que diante de um diagnóstico ruim disseram: Senhor, o Senhor que fez na vida do Murilo. Quantas que oraram assim. Então, Deus está falando de milagres para você. Ele está falando que Ele vai fazer. Que Ele não desperdiça nada. E Ele vai pegar essa coisa ruim e vai transformar numa glória, numa grande bênção, num grande bem, numa fonte de vida, de salvação. Ele vai fazer. Ele está dizendo que Ele vai usar, eu não sei o que você está vivendo, Ele vai usar isso para a glória dEle. Isso aí resultará em glória. Porque a cólera do homem redundará em teu louvor, em glória. A rebeldia humana resultará em tua glória. Deus, o resultado disso vai ser glória, resultará em glória. Como é que vai terminar? Em glória, em louvor. Isso vai glorificar o nome do Senhor. Eu não sei o que você está vivendo, mas vai glorificar o nome do Senhor. Vai resultar em glória. O nome dele será glorificado aí, porque ele vai mudar, ele vai transformar. Eu sei que Deus está mandando uma mensagem incrível aqui. Levanta, pega a palavra, porque você verá a glória de Deus. Se crer, desejar, quiser orar comigo, prepara algo que queira que receba oração. Eu volto já para a gente orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu oro por cada vida querida, amada que está comigo e peço que essa palavra tenha entrado e inundado o coração de cada pessoa. Eu não sei o que ela está vivendo, mas sei que o Senhor está prometendo mudar de uma maneira que o teu nome vai ser glorificado. Abençoa lares, famílias, todos que enviaram os seus pedidos por oração. Eu consagro tudo, eu tomo posse de mudanças, de transformações, de milagres. Eu tomo posse das restituições, das restaurações. Eu tomo posse. Levanta mais semeadores, porque precisamos. E onde esse programa estiver chegando, Senhor, que vidas tenham sido encorajadas, poderosamente fortalecidas. Obrigada por tudo. Peço a tua bênção, dou a minha bênção e agradeço demais. Amém. Amém e amém. Graças a Deus. O número do Disque Vida é 0 operadora 11 3296 9449. Rua Taquari 995, na Moca, onde nós estamos. Hoje, às 9, eu vou realizar a reunião das primícias para a família amada de Deus, o clamor do propósito da mudança. E sim, todos os nossos templos. Conta com a gente. É um prazer servir, você sabe disso. Nós somos o povo da toalha na cintura. E se o Senhor Jesus não voltar, eu vou continuar aqui, falando de vida e mudança de vida. Bom dia, amém.